Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 do Capital. O título do capítulo é Transformação do Dinheiro em Capital. Então, vamos compartilhar aqui o slide para a gente... só um minutinho, vamos compartilhar aqui. Aí, agora sim. Então, esse capítulo, pessoal, é um dos capítulos mais importantes que tem do Capital todo, ele juntamente com o primeiro capítulo que nós vimos na aula passada. Porque no primeiro ele apresenta a teoria do valor, né, que é o fundamento de toda a teoria que vem depois, e agora ele está apresentando um conceito bem importante, que é o conceito da mais-valia. Então, o objetivo desse capítulo é analisar a origem da mais-valia. O Marx faz isso dividindo o capítulo em 3 tópicos, né? Então, primeiro ele começa apresentando 2 circuitos, um que ele chama de circulação simples de mercadoria e outro a fórmula geral do capital. Então, nós vamos ver como que a partir da circulação simples de mercadorias, o Marx deriva o que ele chama de fórmula geral do capital, que é um esquema analítico bem importante que vai estar presente ao longo de todo o resto do texto, do livro, né? Depois, no item 2, ele vai discutir a existência de uma aparente contradição nessa fórmula geral do capital. Então, ele apresenta as condições para que exista uma aparente contradição. E no item 3, ele resolve essa aparente contradição, mostrando que a origem da mais-valia vem desse ato de compra e venda da força de trabalho. Bom, então vamos começar lá no item 1 do capítulo, né? Para chegar na fórmula geral do capital, que é o título do item, né? O Marx parte da circulação simples de mercadoria. O que é circulação simples de mercadoria? Nada mais é do que o ato de vender uma mercadoria para comprar outra. Então, esse esquema analítico MDM vai ser um esquema bastante recorrente para o Marx, que o Marx utiliza muito para analisar os fenômenos que ele quer discutir. Então, ele chama de circulação de mercadorias esse circuito MDM, que significa uma mercadoria M1, ela é vendida pelo quê? Por dinheiro, porque nós já vimos lá no capítulo 1, que a forma geral que o valor das mercadorias assumem, né, é o dinheiro, né, o dinheiro é esse equivalente geral, e com o dinheiro ele compra uma segunda mercadoria M2. Então, isso é a circulação simples de mercadoria. Ela tem algumas características. Observem que o M inicial e o M final, ou seja, o M1 e o M2, vão ser sempre ponto de partida e ponto de chegada. Então, a gente costuma dizer que esse circuito, ele se encerra no consumo, né? Ele tem como objetivo o consumo pessoal do indivíduo. E o M1 e o M2, eles têm que ser qualitativamente diferentes, né? Porque não faz sentido alguém comprar uma mercadoria 1, vendê-la por dinheiro para comprar novamente a mesma mercadoria. Então, o M1 é sempre uma mercadoria diferente de M2, porque o objetivo desse circuito é exatamente o consumo, né? Esse circuito, pessoal, pode representar o fluxo de renda de 3 tipos, né? Pode ser o fluxo de renda de um trabalhador assalariado pelo capital. Nós vamos ver, né, mais para frente que o trabalhador vende a sua mercadoria, que é a força de trabalho, em troca de dinheiro, e com esse dinheiro compra mercadorias necessárias para o seu consumo, para a sua sobrevivência. Então, esse é um circuito que a gente pode chamar de circulação simples de mercadoria. O mesmo a gente pode também usar para fazer uma análise do fluxo de renda do próprio capitalista. Então, aquilo que sobra do lucro do capitalista para ele consumir, a gente pode também analisar por meio dessa circulação simples de mercadoria. E também um outro circuito que ele é bastante importante, que é o circuito do trabalhador por conta própria, né? No caso desse capítulo, o Marx cita várias vezes, ele dá o exemplo do tecelão. Então, o ato de compra de uma mercadoria, de venda de uma mercadoria pelo tecelão seria essa circulação simples de mercadoria. Uma coisa importante que o Marx deduz da circulação simples de mercadoria é que ela deixa suspensa em circulação contínua a forma geral da riqueza, ou seja, o dinheiro. Então, no ato MDM, você observa que o dinheiro ele está ali sempre circulando naquele circuito
e garantindo a manutenção dessa forma geral da riqueza, né? De modo que a circulação simples ela pode espontaneamente estimular o nascimento de um outro circuito, que é o circuito que exatamente interessa para o Marx, né? Que é um circuito que não mais se esgota no consumo, mas, ao contrário, ele garante a perpetuação de diversos ciclos, um na sequência do outro, né? Então, o que o Marx começa a deduzir é que do MDM, vejam aqui no nosso esquema gráfico, da mercadoria linho, que é o exemplo que ele dá no texto, trocada por dinheiro, depois para comprar uma outra mercadoria, que no caso ele coloca como sendo a Bíblia, você pode novamente recomeçar esse circuito, vender essa Bíblia por dinheiro para conseguir uma outra mercadoria, por exemplo, a mercadoria trigo, e vender essa mercadoria trigo por dinheiro para conseguir uma outra mercadoria. Então, a repetição contínua do circuito, da circulação simples de mercadoria, nos possibilita enxergar um outro circuito, que é esse que eu demarquei aqui com o quadradinho vermelho, que é o DMD. Ao invés de ser o circuito MDM, que é a circulação simples de mercadoria, nós temos então o que o Marx chama de fórmula geral do capital, que é o DMD. Essa fórmula geral do capital, que a gente pode também chamar de circuito do capital, tem características que se diferenciam da circulação simples de mercadoria, que diferenciam ela da circulação simples de mercadorias, né? Então, lá na circulação simples de mercadoria, o ponto de partida e o ponto de chegada era a própria mercadoria, MDM. Aqui não, aqui o ponto de partida e ponto de chegada é o dinheiro, DMD. Então, a gente observa que o objetivo final desse circuito aqui não pode ser o consumo pessoal, não é o consumo pessoal, porque aqui eu estou adiantando dinheiro para comprar uma mercadoria com o intuito de vendê-la e, portanto, adquirir novamente dinheiro. Então, o objetivo desse circuito aqui é um novo processo de produção de mercadorias para vender. Portanto, esse processo aqui visa sempre o valor e não o valor de uso, como acontece na circulação simples de mercadoria. Notem que o D inicial e o D final devem ser qualitativamente iguais, porque ambos são dinheiro. Mas, ao contrário da circulação simples de mercadoria, eles são quantitativamente diferentes. Porque não faz sentido ninguém adiantar uma quantidade, por exemplo, 100 de dinheiro, para que no final do circuito recupere os mesmos 100 de dinheiro. Então, o D inicial e o D final não podem ser quantitativamente iguais, pois não se troca dinheiro por igual quantidade de dinheiro, né? Um capitalista não adianta uma quantidade de dinheiro para recuperar a mesma quantidade lá no final. Então, de fato, para tornar essa fórmula mais rigorosa do ponto de vista da matemática, a gente deveria adicionar um apóstrofe no último D e a gente teria efetivamente a fórmula geral do capital como sendo DMD'. Então, desse circuito, dessa fórmula, né, o Marx vai dizer o seguinte, né, uma quantidade de dinheiro é adiantada, produz-se uma quantidade de mercadorias e dessa quantidade de mercadorias, no final de tudo, adquire-se uma quantidade a mais de dinheiro do que aquela que entrou no circuito. Então, esse D apóstrofe nada mais é do que o dinheiro inicial adiantado mais um dinheiro extra. É justamente esse dinheiro extra, que nós estamos chamando de delta D, que o Marx chama de mais-valia. Acontece que ainda não está claro para nós qual que é a origem da mais-valia. Por que não está claro? Porque, segundo o capítulo 1 que nós lemos na aula 1, nós vimos que, de acordo com a teoria do valor-trabalho, o único elemento capaz de gerar valor é a própria força de trabalho. E esse valor só pode ser gerado no próprio processo produtivo. De acordo com a teoria do valor-trabalho do Marx, portanto, não se gera valor nos atos de compra e venda. Nos atos de circulação da mercadoria, nada de valor se gera, porque todo o valor já foi gerado no ato de produção. O ato de circulação das mercadorias apenas circula valores que já existem, né, que foram produzidos previamente. Então, a gente tem que sempre partir do pressuposto de que estamos tratando do princípio da troca de equivalentes, né? O Marx sempre parte, desde o início da sua construção teórica, da ideia de que as mercadorias são sempre trocadas pelo seu valor que é determinado na esfera da produção.
né? Determinado pela quantidade de trabalho necessária para produzir aquela determinada mercadoria. Então, o Marx sempre supõe a troca de equivalentes, né? Na circulação de mercadorias, deve vigorar esse princípio da troca de equivalentes. Tendo em vista isso, né, é evidente que nas trocas, nas compras e vendas cotidianas que se realizam o tempo inteiro, é possível que um vendedor possa tentar passar o outro para trás, né? Pode querer vender a sua mercadoria acima do valor que ela efetivamente vale. Mas isso não é relevante aqui para a construção da teoria. Por quê? Porque o ponto central que a gente precisa entender é que a origem do valor não pode ser buscada nesses atos de trapaça, né? A origem do valor, se o determinante do valor é a quantidade de trabalho necessária para produzi-lo, portanto, a origem do valor só pode existir na esfera da produção, no processo de trabalho. E não nos atos de compra e venda, muito menos nos atos de trapaça de compra e venda, né? Quando o vendedor vende mais caro, ele pode, num outro momento, comprar mais caro também, e a sua vantagem acaba desaparecendo. Então, a gente não pode pautar a teoria, a construção da teoria, sobre esse fenômeno empírico que, na verdade, acaba encontrando... essa vantagem acaba desaparecendo se diversos atos de trapaça vão ocorrendo, né, nos diversos circuitos. Então, quando se pretende construir a explicação real, né, de qual é a origem do valor, deve-se ter como hipótese a troca de equivalentes, ou seja, que as compras e vendas se dão pelos seus respectivos valores, e os valores foram determinados previamente, lá na esfera da produção, e não agora na esfera da circulação. Então, tendo em vista essa ideia do princípio da troca de equivalentes, né, a pergunta importante que surge é a seguinte: como o DM' respeita a troca de equivalentes? Ou será que DM' não respeita a troca de equivalentes? Então, o Marx vai dizer assim: eis aí uma aparente contradição. E aí ele encerra o item 1 do capítulo e passa para o item 2, que é analisar a aparente contradição. Mas antes da gente entrar no item 2, vamos fazer um quadro comparativo com esses dois circuitos para a gente gravar bem o que eles significam. Então, a circulação simples de mercadoria é o nosso MDM, e a fórmula geral do capital, ou também eu posso chamar de circuito do capital, é o DMD'. O primeiro circuito, a circulação simples de mercadorias, o ponto de partida e de chegada é o M. Na fórmula geral do capital, o ponto de partida e de chegada é o dinheiro. O objetivo da circulação simples de mercadoria é sempre o valor de uso. Por quê? Porque o objetivo é o consumo pessoal, né? Então, o que está em jogo ali é o valor de uso de uma determinada mercadoria, a capacidade dela satisfazer alguma necessidade. Já no circuito do capital, na fórmula geral do capital, o objetivo não é mais o valor de uso, mas sim o valor da mercadoria, né? Por que o valor? Porque interessa para o capitalista ampliar o valor que ele adianta no início do circuito. Então, na circulação simples de mercadoria, o M inicial e o M final são qualitativamente diferentes, porque nós já mencionamos que não faz sentido trocar uma mercadoria por outra mercadoria igual. Então, o M, a mercadoria inicial, tem que ser uma mercadoria diferente da mercadoria final. Já no circuito da fórmula geral do capital, o dinheiro inicial e o dinheiro final, eles são qualitativamente iguais. Por quê? Porque ambos são dinheiro. Na circulação simples de mercadoria, o M inicial e o M final são quantitativamente iguais. Por que isso? Para respeitar o princípio da troca de equivalentes que nós acabamos de falar. Se eu tenho uma mercadoria M1, ela deve valer X horas de trabalho, eu vou trocá-la por dinheiro, vou vendê-la, e no lugar dela eu vou receber dinheiro em troca, vou receber os mesmos X horas de trabalho, e com essas X horas de trabalho eu consigo adquirir outra mercadoria diferente que também vale X horas de trabalho. Então, na circulação simples de mercadoria, o M inicial e o M final são quantitativamente iguais, para que o princípio da troca de equivalentes seja cumprido. Acontece que na fórmula geral do capital, nós temos um problema aí. Por quê? Porque o D inicial e o D final, eles não podem ser quantitativamente iguais. Porque não faz sentido um capitalista adiantar
100 em dinheiro para, no final do circuito, recuperar os mesmos 100. Só que ele também não pode ser diferente, porque se ele for diferente, ele rompe com o princípio da troca de equivalentes. Então, o que o Marx está fazendo aí é dizendo assim, olha, então nós temos uma aparente contradição nesse circuito DMD'. Como nós podemos resolver essa aparente contradição? Como que eu posso garantir que esse circuito DMD' respeita a troca de equivalentes, mas, ao mesmo tempo, o D inicial é diferente do D final? Então, esse é o grande desafio. É isso que ele está colocando no item 2 do capítulo, quando ele está querendo identificar essa contradição da fórmula geral do capital. Então, dado o princípio da troca de equivalentes, a fórmula DMD', ela contém essa contradição. Se na circulação das mercadorias, elas devem ser trocadas pelos seus equivalentes, né? E na circulação do capital, o D inicial deve ser menor do que o D final, então, de onde surge esse delta D? De onde surge a mais-valia? De modo que a troca de equivalentes possa ainda ser mantida na esfera da circulação. O possuidor de dinheiro deve comprar mercadorias pelo seu valor e vendê-las pelo seu valor. E mesmo assim extrair no final do processo um valor a mais, que é a mais-valia. Então, como é que é possível o possuidor de dinheiro comprar uma mercadoria pelo seu valor, vendê-la pelo seu valor e ainda assim extrair no final do processo uma quantidade extra de dinheiro? Então, o que o Marx está se perguntando aí é qual é a origem da mais-valia, certo? Ele joga essa pergunta aí no item 2 e passa para o item 3, cujo título é a compra e a venda da força de trabalho. Então, o Marx está querendo dizer o seguinte, olha, eu vou resolver essa contradição, essa aparente contradição, analisando o que acontece na compra e na venda da força de trabalho. Então, primeiro vamos lembrar o que é a força de trabalho, né? O Marx define força de trabalho como sendo o conjunto das capacidades físicas e mentais do trabalhador postas em exercício durante a jornada de trabalho. Então, força de trabalho nada mais é do que a capacidade, que é tanto física quanto mental, né, de um trabalhador conseguir trabalhar, certo? Ter as habilidades, ter as condições físicas e mentais para trabalhar. No capitalismo, como nós mencionamos também na aula 1, né, tudo se transforma em mercadoria, né? A forma mercadoria, ela vai se tornando generalizada no capitalismo, diferentemente de outros modos de produção, onde a forma mercadoria ela era apenas casual, né? Ela existia, mas nunca de forma generalizada. É só no capitalismo que ela vem se generalizar. E essa generalização, ela passa também por uma mercantilização da própria força de trabalho. Então, a própria força de trabalho se transforma numa mercadoria. Então, o trabalhador vende a sua mercadoria, que é a força de trabalho, né, aliena a sua força de trabalho diária em troca de um valor monetário, né? Entretanto, nós devemos lembrar que a força de trabalho é uma mercadoria muito especial. E ela é especial por quê? Por conta daquilo que nós vimos lá no capítulo 1, pelo fato de que é a força de trabalho que determina o valor das mercadorias, porque o valor das mercadorias, segundo a teoria do valor-trabalho, é determinado pela quantidade de trabalho requerida para produzir uma determinada mercadoria. Portanto, é a força de trabalho a única fonte do valor. Então, a força de trabalho é uma mercadoria bem especial, porque ela é a única capaz de gerar valor. Para que a mercadoria tenha se tornado força de trabalho, foi necessário 2 requisitos históricos, né? O primeiro deles é que ela fosse vendida livremente por um período de tempo limitado. Então, isso foi acontecendo, foi uma transformação histórica que foi acontecendo ao longo de muitos anos nas sociedades humanas. Então, as sociedades humanas foram passando por modos de produção onde a força de trabalho era escravista, né? Funcionava na forma da escravidão. Depois, se a gente for tomar o exemplo da Europa, nós tivemos a transformação desse modo escravista num modo de produção feudal, onde a força de trabalho também não era livre, porque ela era servil. A força de trabalho no campo era servil, e a força de trabalho nas cidades funcionava na forma dos mestres artesãos com seus aprendizes. E a transformação dessas relações foi se dando de tal maneira que, com a consolidação do capitalismo, a força de trabalho se tornou totalmente livre. Livre no sentido de que ela é dona da sua força de trabalho e ela vende essa força de trabalho para quem ela quiser, para qual capitalista ela quiser e por um período de tempo determinado em troca de um valor monetário. Então, é essa liberdade que o Marx está se referindo.
E o segundo item, o mais importante de todos, né, que o trabalhador não possa vender o produto do seu trabalho. Então, se o trabalhador ele possuísse meios de produção e pudesse ele próprio produzir as coisas e vender as coisas que ele produz, ele não se tornaria uma força de trabalho assalariada para que o capitalista pudesse contratá-lo, porque ele mesmo produziria as coisas e venderia. Ele perde essa capacidade de produzir as próprias coisas para vender quando os meios de produção passam a se tornar privados. Então, a propriedade da terra e a propriedade dos meios de produção foi um fenômeno histórico bastante importante para que garantiu a transformação da força de trabalho em mercadoria, que garantiu que o trabalhador, ao estar afastado dos meios de produção, ao não possuir meios de produção, ele se torna obrigado a vender alguma mercadoria para sobreviver, e essa mercadoria que ele vende é a sua própria força de trabalho. Então, além desses dois fatores históricos, né, que transformaram a força de trabalho em mercadoria, vamos lembrar que para que algo seja mercadoria, é preciso que ela tenha valor e tenha valor de uso. Então, vamos analisar essas duas características referentes à mercadoria e à força de trabalho. Qual seria o valor de uso da força de trabalho? Bom, vamos lembrar que valor de uso, nós vimos lá no capítulo 1, é a capacidade de uma mercadoria satisfazer alguma necessidade humana, né? Então, vamos tentar aplicar esse conceito para a mercadoria força de trabalho. No caso da mercadoria força de trabalho, o seu valor de uso tem que ser a capacidade de satisfazer a necessidade de quem a compra. E quem compra a força de trabalho? O capitalista, né? E para o capitalista, a necessidade que ele tem é o ato de realizar trabalho. Ele compra a força de trabalho porque ele precisa que alguém realize trabalho dentro do seu processo produtivo. Então, a gente poderia dizer que o valor de uso da força de trabalho é a sua capacidade de trabalhar, é a sua capacidade de realizar trabalho. Então, nós vamos partir da ideia de que, numa determinada jornada de trabalho, né, o valor de uso da força de trabalho, ou seja, a sua capacidade de trabalhar, gera um valor total que nós vamos chamar de L, tá? Então, a força de trabalho existe enquanto capacidade de trabalho, né? Portanto, essa capacidade precisa ser reconstituída diariamente. É aí que nós vamos chegar no conceito de valor da força de trabalho. O que é o valor, né? Nós vimos na aula 1 que valor é sempre tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria. Como que a gente aplica esse conceito para a mercadoria força de trabalho? Então, o valor da mercadoria força de trabalho deve ser o tempo de trabalho, a quantidade de trabalho socialmente necessária, nós vimos esse conceito na aula 1, para produzir os elementos de consumo que restaurem a capacidade de trabalho do trabalhador, certo? Então, o trabalhador, durante uma jornada de trabalho, ele se desgasta, ele desgasta a sua capacidade de trabalhar, ele se cansa, ele gasta energia, então ele precisa reconstituir todas essas coisas para que no dia seguinte ele possa novamente ofertar a força de trabalho dele no mercado. Então, o valor dele, o equivalente monetário que ele tem que receber para que ele continue sendo, para que ele continue oferecendo no mercado esta mercadoria, força de trabalho, é o equivalente a todos os elementos que restaurem essa capacidade de trabalho. E que elementos são esses? O trabalhador precisa se alimentar, ele precisa se vestir, ele precisa descansar, ele precisa se divertir, precisa cuidar da saúde. Todos esses elementos compõem o que a gente chama de valor da força de trabalho. Então, notem que o valor da força de trabalho, ao contrário de algumas interpretações errôneas, ele não é um valor de subsistência. Ao contrário, ele é um valor determinado histórico e socialmente, e ele contém um componente moral. Por quê? Porque ele não é somente a quantidade, um equivalente monetário que garanta uma quantidade mínima de proteínas e vitaminas para o trabalhador sobreviver em pé. Não. O valor da força de trabalho inclui todos os elementos necessários para reconstituir a capacidade física e mental do trabalhador. Então, por exemplo, para reconstituir a capacidade física do trabalhador, ele precisa descansar, ele precisa se alimentar, ele precisa se vestir, realizar sua higiene. Para reconstituir a capacidade mental do trabalhador, ele precisa descansar, né? E ele precisa se divertir. Então, todos esses elementos históricos e sociais fazem parte do valor da força de trabalho. Portanto, o valor da força de trabalho não é
um componente de subsistência, não é um conceito de subsistência. Bem, então, tendo em vista o conceito de valor da força de trabalho e o conceito de valor de uso da força de trabalho, como é que a gente deriva a origem da mais-valia, né? O Marx vai dizer o seguinte, olha, a mais-valia emerge, a mais-valia surge do fato de que o capitalista paga à força de trabalho o seu valor. E por que ele paga o seu valor nem um centavo a mais em tese, né, pessoal? Em teoria. Por que ele paga o valor nem um centavo a mais, nem um centavo a menos? Porque estamos levando em conta o princípio da troca de equivalentes. Portanto, se o capitalista está comprando uma mercadoria, ele está comprando essa mercadoria chamada força de trabalho, ele precisa pagar o valor dela, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Eu digo isso em tese, pessoal. A gente vai ver mais para frente, quando formos ver o capítulo sobre os salários, que de fato os salários divergem do valor, mas isso é uma outra história que nós vamos ver lá para frente. Por enquanto, é preciso vigorar o princípio da troca de equivalentes. Então, a mais-valia ela surge do fato de que o capitalista paga para a força de trabalho o seu valor, ou seja, uma quantidade monetária que equivale à cesta de consumo necessária à reprodução do trabalhador. Mas o capitalista recebe em troca o direito de usufruir do valor de uso da força de trabalho, o direito de usufruir da sua capacidade de trabalhar. E ao usufruir dessa capacidade de trabalhar, ele consegue extrair numa jornada de trabalho um valor muito maior do que a própria força de trabalho custou. Então, o Marx está explicando a origem da mais-valia a partir da ideia de que o valor gerado na jornada de trabalho pelo desfrute desta capacidade de trabalhar da força de trabalho é maior do que o próprio valor da força de trabalho, né? Então é daí que surge a mais-valia. Essa figura aqui ilustra um pouquinho essa ideia. Então imagine uma jornada de trabalho de 12 horas, né? Nós dissemos que numa jornada de trabalho de 12 horas o trabalhador produz um valor igual a L. Então esse L é exatamente 12 horas. Se ele está trabalhando durante 12 horas, e de acordo com a teoria do valor-trabalho, o valor é determinado pela quantidade de horas, né? A quantidade de trabalho despendido para produzir as mercadorias, essas mercadorias produzidas aqui nessa jornada de 12 horas valem 12 horas, certo? Então, o nosso L seria igual a 12. O Marx está deduzindo a origem da mais-valia no seguinte sentido, ele está dizendo assim, olha, o trabalhador trabalha durante 12 horas, mas ele custa apenas 6. O valor da força de trabalho custa 6. E, portanto, tudo que sobrar não pertence ao trabalhador, porque o trabalhador já foi remunerado pelo seu valor. Tudo que o trabalhador conseguir produzir a mais pertence ao capitalista. E tudo que ele conseguir produzir a mais do que o seu próprio valor, nós chamamos de mais-valia. Então, nesse exemplo numérico aqui, a gente poderia dizer que a mais-valia seria igual a 6 horas, né? Se vocês tiverem curiosidade para saber se de fato, em algum caso real, é possível a gente identificar que o trabalhador produz mais do que ele próprio vale, ou seja, que ele produz um valor num determinado mês que é maior do que o próprio salário dele, então a gente pode discutir isso lá em algum dos encontros ao vivo, se vocês desejarem, e eu dou alguns exemplos para vocês, alguns exemplos numéricos aí para a gente trazer, exemplos empíricos, inclusive. Tá? Mas o que vocês precisam reter agora é como que o Marx derivou a origem da mais-valia. Ele deriva a origem da mais-valia da ideia de que o trabalhador, numa jornada de trabalho, produz mais do que ele próprio custa. A diferença entre o que ele produziu e o que ele custa é a mais-valia. Um exemplo aqui, para tentar concretizar um pouco esses conceitos que nós apresentamos agora, imagine que o nosso circuito do capital, né, a fórmula geral do capital é o DMD'. Mas, para a gente enxergar como é que o Marx resolveu essa contradição, a gente precisa abrir esse circuito e inserir aí o circuito da produção, a esfera da produção. Porque o DMD' refere-se apenas à esfera da circulação. Por quê? Eu tenho uma quantidade de dinheiro que eu compro mercadorias. Então, veja, eu estou comprando mercadorias, eu estou na esfera da circulação. E depois, essas mercadorias eu vendo.
pelo de linha. Então, eu também estou na esfera da circulação. Para que eu entenda a origem da mais-valia, eu preciso desdobrar a fórmula geral do capital e mostrar como que entre o ato de compra e o ato de venda está situado o ato de produção. Então, eu estou representando o ato de produção por essa letra P. Então, vamos imaginar aqui um capitalista que tenha economizado R$100 para ele realizar um processo produtivo. Com esses R$100, ele comprou mercadorias. Vejam que o capitalista, ao contrário da circulação simples de mercadoria, ele precisa comprar mercadorias muito, muito especiais, muito específicas, que são os meios de produção e a força de trabalho. Imagine que ele tenha gasto 50 nos meios de produção e 50 comprando a força de trabalho, ou seja, ele pagou 50 para a força de trabalho, referente ao salário dessa força de trabalho. A força de trabalho, juntamente com os meios de produção, que nós vamos ver exatamente o que é esse conceito, mas por enquanto vocês podem saber que meios de produção significa as máquinas e as matérias-primas utilizadas num processo produtivo. Então, essas máquinas, essas matérias-primas e a força de trabalho, elas estão lá no processo produtivo, colocadas em funcionamento. Então, elas são colocadas em funcionamento, por exemplo, durante uma jornada de 12 horas. Eu estou mostrando aqui, a jornada de 12 horas está aqui. Nessa jornada de 12 horas, o trabalhador produz o seu próprio valor, ou seja, em 6 horas ele consegue reproduzir aquele equivalente monetário igual a 50, e ele trabalha ainda mais 6 horas gratuitamente para o capitalista, produzindo coisas que o capitalista não vai precisar pagar para o trabalhador, porque agora já pertence ao capitalista. Então, essas coisas representam também 6 horas, portanto, elas equivalem a um valor monetário de 50. Notem que aqui nessa jornada de trabalho, eu estou representando apenas o dispêndio da força de trabalho. Eu preciso representar também aqui, eu estou representando aqui na frente, a transferência do valor dos meios de produção para o valor dessa nova mercadoria que eu estou produzindo aqui no processo produtivo. Nós vamos ver isso com bastante detalhe no próximo capítulo. Mas aqui só para vocês entenderem. Deste processo produtivo aqui, portanto, entrou um valor igual a 100, mas vai sair lá na esfera da circulação um valor igual a 150. Por quê? Entrou 100 referente a 50 de meios de produção, 50 de força de trabalho, criou-se um valor novo igual a 50, e, portanto, as mercadorias saíram aqui para serem vendidas novamente. Perdão, deixa eu voltar aqui para o meu slide. Para ser vendidas novamente por um valor de 150. E aí, eu estou na esfera da circulação novamente, eu preciso respeitar a troca de equivalentes, eu só posso vender essas mercadorias por um equivalente monetário igual a 150. Então, veja que no início do circuito eu gastei 100 e no final do circuito eu recuperei 150. A diferença entre 100 e 150 é 50, portanto, esse 50 equivale a mais-valia, né? Eu vou antecipar aqui só uma dúvida que os alunos normalmente colocam quando a gente trabalha com a apresentação da teoria do valor e da teoria da mais-valia. Né? Do exposto, segue que o trabalho é a única fonte do valor. Na verdade, essa conclusão a gente já tirou lá no capítulo 1, certo? Mas aí os alunos sempre perguntam, mas professora, as máquinas que são utilizadas no processo produtivo, elas não produzem valor? Elas não criam valor? E a resposta é não. Na teoria do Marx, as máquinas não criam valor. Como nós mostramos aqui, o valor delas apenas se transfere para o valor da nova mercadoria produzida. Elas, em si, não criaram nenhum valor novo. Elas valiam 50 quando elas entraram no processo produtivo e elas vão continuar valendo 50 quando elas fizerem parte da nova mercadoria produzida. Diferentemente da força de trabalho. A força de trabalho entrou valendo 50, mas ela produziu esse próprio valor dela em um valor extra. Produziu 50 a mais. Portanto, de acordo com a teoria do valor-trabalho, a única fonte do valor é o próprio trabalho. As máquinas não criam valor, muito pelo contrário. Nós vamos ver, quando a gente estudar melhor o processo produtivo, que as máquinas elas são responsáveis por aumentar a produtividade do trabalho e, com isso, reduzir o valor unitário das mercadorias e não aumentar o valor unitário das mercadorias. Portanto, as máquinas não criam valor, elas apenas transferem o seu valor para o valor do novo produto criado. O Marx chama o valor das máquinas, das matérias-primas, de trabalho morto. E o valor que equivale ao próprio valor da força de trabalho e da mais-valia, ele chama de trabalho vivo, porque é efetivamente essa quantidade de trabalho que é nova, que surgiu
de novo no processo produtivo. O resto era trabalho que já existia, era valor que já existia. Bom, pessoal, conclusão desse capítulo, então. O que vocês precisam reter do capítulo? Primeiro, a ideia de que a única fonte do valor, na teoria do Marx, é o trabalho, né? Em seguida, a ideia de que a força de trabalho, quando colocada para trabalhar durante uma determinada jornada, produz um valor maior do que ela própria custa. Ao fazer isso, ela produz um valor excedente, e esse valor excedente a gente chama de mais-valia. O Marx vai chamar também de trabalho não pago, de exploração do trabalho nesse sentido de que é uma quantidade de trabalho que foi realizada pelo trabalhador, mas que não foi paga a ele. Então, a mais-valia, ela nasce necessariamente na esfera da produção e nunca na esfera da circulação. Nenhum ato de compra e venda gera valor, segundo a teoria do Marx, tá? Então, o capital comercial e o capital financeiro que empregam trabalhadores, esses trabalhadores realizam trabalho, mas eles não produzem mais-valia. Nós vamos ver isso com bastante detalhe nas aulas que vão se seguir. Bom, eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima aula, e se tiverem dúvidas, deixem as dúvidas no chat e a gente pode fazer uma aula ao vivo para discutir todas essas dúvidas. Até mais!